Graças e paz, povo de Deus. Estamos aqui para a nossa 8ª aula da carta ao 1º Tessalonicenses. Fica com a gente, que você possa mesmo ser abençoado por Deus por essa palavra hoje, essa devocional. E se você ainda não assistiu às nossas aulas anteriores e devocionais, não deixe de ver e assistir, porque você vai ser muito edificado por essa carta que Paulo escreve para os irmãos de Tessalônica. Vamos ler hoje 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 ao 13. Vai dizer assim: pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de eles nos confiar o evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e assim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. É verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação e nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também, jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem dos outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim como muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e como trabalhamos de noite e de dia para não vivermos às custas de nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram não como palavras humanas, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Nesse texto, Paulo está mostrando como que a palavra de Deus foi ministrada àqueles irmãos. E aqui nós podemos dividir ela em 6 pontos principais. Primeiro, que a palavra de Deus ela não procede de erro. Aquilo que Paulo estava pregando para aqueles irmãos, ele diz o seguinte no capítulo 2, verso 3, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, e nem se baseia no engano. Paulo estava mostrando para eles que a palavra que ele estava ministrando para eles não era a palavra que procedia de erros, mas era a verdade do evangelho, a palavra que provinha de Deus, a palavra que é infalível, a palavra que é inerrante, a palavra que vem diretamente do coração de Deus. Hoje está muito difícil nós conseguirmos assimilar essas coisas, porque muitos têm pregado o evangelho baseado em extensões próprias do seu coração, mas não feito uma hermenêutica correta daquilo que o texto quer dizer e o que a Bíblia quer nos ensinar, tirando para si proveito essa mensagem do evangelho. O segundo ponto é que a palavra que Paulo está pregando, ela não tem intenções impuras. Não é uma palavra que Paulo estava visando apenas seus interesses pessoais e utilizando ela como meio, uma forma para se beneficiar mediante a pregação do evangelho. Nós, quando pregamos a palavra de Deus, nós precisamos pregar a palavra que é pura e também uma palavra que não está acorrentada aos nossos próprios interesses, mas, de fato, acorrentada à palavra de Deus e aquilo que Deus tem para nossas vidas. Terceiro ponto que Paulo traz é que essa palavra, ela não se baseia também em engano humano, de maneira alguma. Essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira e essa palavra é uma palavra de transformação e não uma palavra que engana. E essa palavra que nós temos recebido, uma palavra que é verdadeira, uma palavra que não está em cima de especulações ou vontades humanas e nem uma palavra carregada de engano, mas a verdadeira e fiel palavra do Senhor Jesus. Outro ponto bem interessante, o quarto ponto, é que não era para agradar homens.
Nós precisamos entender que a palavra de Deus é uma palavra inspirada por Ele, uma palavra vindo do coração dele. E não é uma palavra que tem a nos agradar, mas uma palavra que tende a nos confrontar, a tirar nós do nosso conformismo, a tirar nós da situação que nós estamos vivendo, para termos de fato uma vida transformada por Deus. O que ela nos agrada é que nós seremos salvos em Cristo Jesus e nós temos essa confiança. Mas o que precisamos é cada dia mais também ser transformados por ela, para que possamos viver de fato o verdadeiro evangelho e aquilo que Cristo tem para nós, aquilo que Cristo deseja para nossas vidas, para que nós possamos viver. Então, não espere que a palavra te agrade, muito pelo contrário. O que você pode esperar da palavra do Senhor é que ela te confronte o teu pecado, confronte o teu erro, confronte a forma que você tem andado. O quinto ponto, também muito interessante, é que Paulo está mostrando que o foco da pregação não é o pregador, mas sim Jesus Cristo. Toda mensagem, ela precisa de Jesus Cristo como centro. Essa é a verdadeira essência do Evangelho. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho, que nos tira do nosso conformismo, que nos tira da situação que nós estamos vivendo, e aonde Cristo é o centro, aonde aponta para Cristo. Cristo é a mensagem central e a mensagem principal do Evangelho, e é essa mensagem que nós precisamos estar agarrados. E o sexto ponto que Paulo defende e elogia aquela igreja é que depois deles terem examinado, eles receberam a mensagem, mas não como mensagem de homens, mas como mensagem vinda diretamente do coração de Deus. E nós, como nós temos recebido a palavra do Senhor? Será que nós temos recebido ela mediante, achando que é palavra de homens, palavra de pessoas, ou nós entendemos que é a palavra inerrante, é uma palavra infalível, é a palavra que sai diretamente do coração de Deus para a nossa vida? A palavra de Deus, ela não erra, a palavra de Deus, ela não falha, mas a palavra de Deus, ela é fiel para cumprir todo o propósito que ela estabeleceu. Quando nós recebemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Escritura, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós precisamos estar atentos, que não estamos recebendo opiniões humanas ou pensamentos humanos, mas o que nós recebemos ali é a palavra vinda diretamente do coração de Deus, uma palavra que nos leva ao confronto, uma palavra que não é por enganação, uma palavra que não busca interesses próprios, mas uma palavra vindo diretamente de Deus, que vai causar em nós uma transformação para uma vida eterna. Assim como essa palavra, ela vem nos purificar, ela vem nos limpar, e ela faz com que nós possamos entender que Cristo tem um propósito sobre as nossas vidas. A mensagem do Evangelho, ela tem que causar esses efeitos em nós. Ela não pode ser considerada ou pode ser pregada como forma de engano, muito menos como forma de um interesse pessoal, mas a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada de forma fiel, de forma verdadeira, porque nós iremos prestar conta ao Senhor a respeito de tudo aquilo que temos pregado, a respeito de tudo aquilo que nós temos falado. E nós, como cristãos, temos que ser como essa igreja de Tessalônica, examinar a Escritura e, ao receber ela, entender que são verdades vindas diretamente do coração de Deus, que irá nos causar uma transformação, não uma transformação para uma destruição, mas uma transformação para a vida eterna. E nós, como temos recebido essa palavra? Se você recebe essa palavra hoje no teu coração, como uma palavra vindo diretamente do coração de Deus sobre a tua vida, aonde você entende que a palavra ela é fiel, que a palavra é verdadeira, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, para que outras pessoas possam receber essa mensagem e caminhar em direção a ela, entendendo que a mensagem de Cristo, ela não é para nos enganar, ela não é para satisfazer o nosso ego, mas ela é para nos transformar. Ainda que seja dura, ela é necessária. Ainda que nos confronte, ela é necessária para nossas vidas. Ainda que tire nós o nosso conforto, é melhor a palavra de Deus que nos causa vida do que a surdez que nos causa uma destruição eterna. Que Deus abençoe a tua vida e até amanhã, se Deus quiser.